Olá, crianças, bom dia, sejam bem-vindas a mais uma aula de português e hoje nós iremos estudar um assunto gramatical, certo? Então preciso que vocês abram o livro de gramática de vocês na página 159 e vamos começar. Na página 158 tem um texto onde vocês vão fazer a leitura e vão observar que as palavras que estão em destaque vermelho se trata desse assunto, né, que nós iremos abordar agora, que é verbo. Mas verbo, o que é verbo? Verbo é a palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Sim, os verbos, gente, eles são palavras que indicam principalmente uma ação e podem indicar também uma decorrência, um estado ou um fenômeno, assim como eu falei anteriormente. Os verbos são uma classe gramatical complexa e abrangente, devido principalmente à pluralidade de flexões que apresenta. Existem flexões do verbo em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. Os verbos eles são formados por um radical, mais uma terminação. As terminações são diferentes conforme as flexões que ocorrem nos verbos. Os modos verbais indicam a forma como o falante se posiciona face à ação verbal. Indicam diferentes formas do verbo serem utilizados mediante a significação que apresentam os diferentes tempos verbais e são inseridos nos modos verbais. Tempo verbal. Os tempos verbais indicam o momento em que ocorre a ação verbal, se ocorre no passado, no presente ou no futuro. As formas nominais não estão relacionadas com os tempos e os modos verbais podem apresentar função do verbo ou função de nome. Existem três formas nominais: infinitivo, que é estudar, aprender, discernir; gerúndio, estudando, aprendendo e discernindo; e particípio, estudado, aprendido e discernido. Como já dissemos anteriormente, já é sabido que os pronomes determinam as três pessoas do discurso, que podem variar entre o singular e o plural. Desta maneira, os verbos eles adaptam-se a tais pessoas de acordo com o número, tempo, modo e voz. Dentre as classes de palavras, o verbo é a que mais aceita mudanças. Aqui na imagem vocês observam exemplos de verbos que indicam ação. Exemplo: cair, estado, estar, fenômeno da natureza, chover. Os tempos verbais. Tempo verbais simples. O tempo verbal indica o momento da realização da ação. O tempo situa o verbo ou ação verbal em relação ao momento do discurso, antes, durante ou depois. São três os tempos verbais. O presente indica a ação que se realiza atualmente. Exemplo: estudo, escrevemos. E também ele aponta uma ação que ocorre no momento do discurso ou uma ação contínua, certo? Outro exemplo: eu assisto a alguns desenhos enquanto tomo café da manhã. Eu canto no coral da escola. O pretérito, que também é conhecido como passado, ele indica a ação que a ação é o momento ocorrido antes. Estudei o verbo, fazia os exercícios. Ícaro e eu frequentávamos a mesma academia. E futuro. Futuro indica que a ação se há de realizar no momento posterior ao atual. Eu estudarei quando chegar em casa. E aí a gente vai também perceber que existem três tipos de pretérito, certo? O pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Pronto, vamos lá. Pretérito perfeito. Perfeito, acabado, feito até o final, concluído. Particípio passado do verbo perfazer. Ações passadas que são divididas da seguinte forma, que foi a que nós
citamos aqui. Então, pretérito perfeito, ação fechada, concluída, encerrada. Exemplo, falei com João semana passada. Comprei apenas o necessário para o final de semana. Pretérito imperfeito, ação que não se completou, que ficou em aberto, não concluída. Exemplo, eu falava com João naquele dia. Sempre olhava 2 vezes as fechaduras e cadeados. Pretérito mais que perfeito, ações, 2 verbos concluídas, sendo que uma se passou antes da outra. Exemplo, eu já falara com João quando meu irmão chegou. Falara, pretérito mais que perfeito. Chegou, pretérito perfeito. Aí tem outro aqui, outro exemplo. Estiver em palestras suas por 2 vezes. E aí nós vamos para o tempo futuro. Futuro, que pode ser, ele retrata um momento que pode ou não acontecer depois do discurso. E aí eu coloco aqui um exemplo, né? Você saberá quando for o momento certo. Porém, existem 2 tipos de futuro na conjugação dos verbos. O futuro do presente, e eu vou dar um exemplo. Léo tocará com a nova banda no sábado. E futuro do pretérito. E futuro do pretérito, eu usaria estes brincos. Modos verbais estão relacionados às diferentes maneiras de expressar um fato. Eles determinam a conjugação do verbo. São 3 os modos verbais. O indicativo, que indica a certeza ou uma realidade, algo real, algo certo. Exemplos: João sempre estuda. Saíram mais cedo. O modo subjuntivo, que indica uma possibilidade, uma dúvida, algo provável de acontecer. Exemplos: talvez João estude amanhã. Pense bem antes, ou se você trabalhasse comigo, seria legal. E imperativo, indica uma ordem, um pedido, uma proibição ou um conselho. Aí o exemplo aqui: estuda agora, João. Pense bem antes de se decidir. As formas dominantes do verbo. Na conjugação ou tempo verbiciado de forma imprecisa. Quando dessa forma os verbos podem assumir função de substantivo ou de adjetivo. As formas nominais são 3 e podem ser identificadas pelas terminações. Infinitivo, a primeira conjugação termina com ar. Julgar, segunda conjugação, vender, termina com e. Terceira conjugação, sorrir, termina com i. Então, infinitivo, na primeira conjugação, vai terminar com ar, derrubar. Segunda conjugação, com er, vender. Terceira conjugação, com i, sumir. Gerúndio, na primeira conjugação, termina com ando, julgando ou derrubando. Segunda conjugação, com endo, correndo ou vendendo. Terceira conjugação, com indo, sorrindo ou sumindo. Particípio, a primeira conjugação ele termina com ado, julgado ou derrubado. Segunda conjugação, com ido, corrido ou vendido. E terceira conjugação, sorrido ou sumido. Vozes verbais. Quanto à voz, os pronomes podem ser: eles podem ser voz passiva, o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo. Exemplo: o vaso favorito da minha mãe foi quebrado por mim. Voz ativa, é o sujeito quem executa a ação. Eu quebrei o vaso favorito da minha mãe. E a voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação. Machuquei-me quando derrubei o vaso.
As vozes verbais não apenas indicam a disposição dos verbos na oração, mas determinam se o sujeito age, executa a ação, voz ativa, sofre ou recebe a ação, voz passiva, ou é executor e o receptor da ação, que é a voz reflexiva. Conjugações verbais. A conjugação de um verbo é definida de acordo com a terminação da palavra quando na forma infinitiva. A classificação verbal da conjugação verbal se dá pela vogal temática. Na primeira conjugação, terminam com ar. Exemplo, ficar, estudar. Segunda conjugação terminam com vender, escrever. E a terceira conjugação termina com ir, dormir, sentir. O verbo pôr é um verbo da segunda conjugação. Antigo, poer. Perdeu a vogal e com o passar do tempo e as mudanças da língua. Nem todas as palavras sinalizadas por ar, e ir são verbos. Em nossa língua, há nomes com as mesmas combinações no final que equivalem a outras categorias gramaticais. Por exemplo, cocá, paladar, talher, chofé e elisi. Verbos auxiliares são os que se unem a outro verbo numa forma nominal. Esse verbo auxiliar ele surge antes de um verbo principal ou de um verbo copulativo e a forma como ele um complexo forma, né? Perdão, viu, gente? Exemplo de verbos auxiliares: ter, ser, ir, içará, ficar, a ou poder. Eu vou pintar a casa. Então, esse vou, ele vai estar auxiliando o verbo pintar. O trabalho foi realizado pelos alunos. O foi também ele está auxiliando. Tu has de ajudar na pintura. Has de está ajudando o verbo ajudar. Não tenho tido tempo para ir ao cinema. O tenho, ele está também colaborando com o verbo tido. Eu estava terminando o jantar. Estava ajuda o verbo terminar, terminando. Começou a discursar quase que nesse instante. Começou a discursar. Se eu tivesse sabido antes, providenciaria algo. Se eu tivesse sabido. Agora vamos para a atividade de classe da página 163. Determine o que os verbos destacados nas frases expressam segundo a sua legenda. A para ação, E para estado e F para fenômeno da natureza. Aí eu coloquei a sequência e nós vamos observar como é que vai ficar. Normalmente o tempo esfria quando venta desse jeito. Venta, fenômeno da natureza. Então é a letra F. Experimentei a sopa que ela fez, mas não gostei. A ação, a pessoa experimentou. Sara era uma menina muito alegre e sorridente. Era, então é um estado, ela era. Esteve sonolento o dia inteiro, mas não pôde dormir. Esteve, também é um estado. Nesse final de semana, nevou tanto que não pude sair de casa. Nevou, fenômeno da natureza. Ele permanece sozinho desde a morte de sua esposa. É estado, que ele permanece. Foi dormir cedo e pediu para ser acordado às 6 da manhã. Pediu, é uma ação. Ele pede. Segundo, entre as frases a seguir, encontra-se na voz passiva a oração da alternativa. O pipoqueiro parava em todos os lugares nos quais houvesse crianças? Não. Enquanto aguardávamos nossa vez, Miguel entretinha-nos com suas histórias? Não. C. Há quem não acredite que o homem tenha pisado na lua? Não. E é a letra D. O aluno foi chamado pela secretaria para comparecer à diretoria. Foi chamado. Então, esse daí é a voz passiva. Terceiro. Sobre verbos, é incorreto afirmarmos que letra A, ele indica uma ação, estado ou fenômeno da natureza? Sim, é certo. B, são flexionados em gênero, número, grau e circunstância? Não, isso daí é falso. Então, é essa daí que vocês vão marcar.
Letra C é correto, que eles são flexionados de acordo com o substantivo ou pronome a qual ele se refere. E a letra D também é certa, que eles admitem flexão de tempo, número, modo e pessoa. Quarta questão. Forme frases com verbos nas formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Essa daí é resposta pessoal. E agora é com você, páginas 164 e 165. Beijos e até a próxima!